Olá pessoal, meu nome é Elizabeth Carvalho, sou graduanda no curso de Engenharia de Computação e Software no Instituto Infinet e eu venho apresentar para vocês meu trabalho de conclusão no bloco de processamento digital de sinais, realizado sob a orientação do professor Rodrigo Pereira. Para esse trabalho foi utilizado como material de apoio o livro Think DSP, do escritor Allen Downey, juntamente com a biblioteca que o mesmo disponibiliza, que é uma biblioteca em Python, que foi a linguagem utilizada na demonstração prática para esse projeto, que é o que a gente vai ver mais à frente. Para esse projeto, então, qual é a estrutura dele, né? A gente vai falar um pouquinho. Primeiro, a gente teve que escolher 2 instrumentos para a gente trabalhar os conceitos e fazer a demonstração prática. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos instrumentos que foram escolhidos. Mais à frente, na sequência, né, a gente vai coletar o timbre de cada instrumento, e aí eu vou explicar como eu fiz para coletar o timbre, e vou dar mais alguns exemplos do que poderia ter sido feito. Depois a gente vai representar graficamente, através dessa biblioteca Python, o sinal que a gente coletou. Depois a gente vai fazer uma análise desse sinal, vai ver qual é a amplitude, qual é a frequência, vai avaliar depois quais são os harmônicos. Depois a gente vai sintetizar, vai simular esse timbre. Depois a gente vai sintetizar uma escala musical desse timbre. E no final a gente faz a correlação entre o áudio gerado e o sinal, entre o áudio original e o sinal gerado. Isso para cada instrumento escolhido. Tá, ok? Então a gente vai começar um pouquinho. Só relembrando que é um conceito que a gente vai falar muito, que é o conceito de nota musical. A gente vai estar falando o tempo todo sobre frequência. Então é só para relembrar essa introdução, é só para dar um start de lembrar aí o que a gente vai estar falando. Então, nota musical é elemento mínimo de um som, cada nota corresponde a uma duração e essa está associada a uma frequência que a sua unidade de medida é Hertz. E aí, essa primeira figura mostra a variação da frequência, tomando como um exemplo a escala de Dó maior. Essa segunda figura, ela mostra a tabela de frequência de todas as notas musicais. Então, mais à frente, a gente vai usar essa tabela como comparativo. Para não ficar indo e voltando nela, aí mais à frente eu tenho anotado as frequências que vão ser utilizadas na demonstração prática. Ok? Agora vamos falar um pouquinho dos instrumentos escolhidos, né? Os 2 instrumentos escolhidos para esse projeto foi a flauta transversal e o piano. Então, a flauta transversal, ou chamada também de flauta transversa, ou só flauta, ele é um instrumento de sopro da família das madeiras. Seu uso é dotado por volta de 35 a 40 mil anos atrás, na Alemanha. Por inicialmente ela ter sido fabricada em madeira, até hoje, em uma orquestra, ela faz parte do grupo das madeiras. Atualmente ela é fabricada em metais como prata ou ouro. Seu som é melodioso e possui timbre suave. É o mais versátil dos instrumentos, sendo utilizado de músicas medievais a jazz, por exemplo. A gente tem alguns modelos de flautas transversas que tem um pouquinho aqui a explicação de cada um, que é o flautim, que é o menor modelo da família. A flauta em dó, que é também conhecida como flauta de concerto, que é a mais conhecida. A flauta em sol, conhecida como flauta de harmonia. Flauta baixo, que ela traz um som mais aveludado, mais encorpado, é mais utilizado em música erudita e popular. Flauta contrabaixo e flauta com cabeça torcida. Então aqui é um exemplo de cada tipo, né? Só para a gente ver que existem mais de um tipo de flauta. E aí agora a parte, né, como é composto a flauta. É composta por bocal, o corpo, que é onde fica a maior parte das chaves, e o pé, que é onde ficam as chaves que produzem som mais agudo. Aqui estão os fontes. Esse material vai estar disponível no GitHub também. Agora a gente vai falar um pouquinho do piano. O piano, apesar de ser um instrumento de teclas, ele é considerado também um instrumento de cordas. Então, cada tecla do piano, ao ser percutida, ela aciona internamente, né,
um martelo que toca nas cordas esticadas e presas dentro lá da caixa de ressonância, que fazem as cordas vibrarem e produzirem o som. Esse é o funcionamento básico de um piano. A primeira menção do piano foi por volta do ano de 1711. A sua utilização é tão versátil que ela vai desde uma performance solo de música clássica ao jazz. Existem alguns pianos que são do tipo cauda, do tipo vertical e digital. Aqui é um exemplo de, à esquerda um piano de cauda e aqui à direita um piano digital. Os componentes do piano, em resumo, são as teclas, que são 88 teclas, são as notas naturais, mais as acidentes, entre sustenidos e bemóis. Tem o martelo, tem as cordas, obviamente, tem a caixa de ressonância e tem os pedais, que em alguns modelos são 3, em outros modelos são 2, que introduzem alguns efeitos como o sustain, por exemplo, que é uma visão um pouco mais detalhada da formação. Agora vem a parte dos códigos, né? Então, como eu disse antes, a gente usou uma biblioteca chamada ThinkDSP, que é disponibilizada pelo próprio escritor. E aqui a gente vai começar essa parte aqui, a gente faz o import das bibliotecas necessárias. Essa aqui é uma funçãozinha que eu vou usar mais lá na frente, que é para gerar nota musical, mas depois eu vou explicar com mais detalhes qual é o porquê, né? Cada parte dela, o que faz, mas vamos guardar mais à frente. E aí eu dividi em fazer a sequência toda com flauta e depois eu faço a sequência com piano. Então vamos começar com a flauta. A parte de coletar o timbre, né, que é coletar o som do instrumento, eu utilizei um site chamado FreeSound, que é um site com uma biblioteca de som disponível para download. Então são vários sons. Uma outra opção seria, por exemplo, usar um aplicativo para macOS ou iOS chamado GarageBand. E aí você faz o som e exporta esse som e aí trabalha nessa biblioteca. Outra forma de fazer isso seria alguém tocar o instrumento, ou você mesmo tocar o instrumento, você captar isso através de um microfone ou do seu celular, e aí fazer a mesma sequência, né? Você exportar esse arquivo gerado no formato WAV, ou converter para esse formato, e aí vim trabalhar aqui nessa biblioteca. Então, a forma que eu fiz foi capturar esse som nesse site. Então tá aqui o endereço, vocês podem conferir depois. E aí o som em questão é o da flauta em dó. Então esse som tá aqui. E aí a gente usa esses comandos da biblioteca que você vai ler o arquivo e vai tocar aqui. Então, através dessa sequência de comandos aqui, eu estou lendo o conteúdo desse arquivo, estou normalizando ele, estou pegando um segmento de meio segundo desse arquivo e estou pedindo para ele gerar o áudio. Então, o que a gente vai ouvir agora é o arquivo que foi feito o download desse site. Meio segundo. E aí, mais à frente, a gente vai precisar também descobrir o frame rate dele, né? Então, aqui a gente já está capturando qual é o frame rate desse áudio que a gente acabou de ouvir. Na sequência, é o plot desse áudio, né? É o comportamento dele, graficamente, né? É a representação gráfica dele no domínio do tempo. Aqui é uma visão mais aprofundada, não é como eu chamo de zoom, né? Como se você estivesse vendo mais de perto. Aqui que você consegue fazer uma análise do timbre desse som que a gente acabou de ouvir, né? Que a gente coletou. Fazendo esse comando que é o Make Spectrum, você faz a análise análise espectral do segmento da flauta, que aí você vai descobrir qual é a frequência fundamental e a sua amplitude. Com esse comando aqui, Pix, você faz a análise desse espectro, mas em forma aqui de um array e em ordem decrescente de amplitude e frequência. Amplitude. E aí a gente faz uma verificação aqui que a frequência dessa nota é 264 Hz, que lá na tabela mais acima a gente pode verificar que ela corresponde à nota Dó. Vou voltar aqui rapidinho, só para vocês verem.
tá aqui, ó. Dó na quarta oitava. Então, voltando. Então, a gente tá cá. E aí, aqui, a gente faz a conta, né? Faz um cálculo para saber descobrir quais são os harmônicos dessa frequência fundamental, né? O que são os harmônicos? São os múltiplos dessa frequência fundamental e que em alguns instrumentos vai gerar aí um acorde. Então, tá aqui os números relativos a esses harmônicos, né? Os números da frequência relativos aos harmônicos. Aqui, nesse caso, a gente vai usar uma função que a gente viu lá em cima, que eu falei que ia comentar com vocês depois, que é a SynSignal, que eu estou gerando, né? Eu estou sintetizando o sinal da flauta na frequência que a gente viu, que é a 264. Estou sintetizando através de um sinal seno. Então, essa é a função dessa biblioteca que faz isso. E aqui a representação gráfica no domínio do tempo desse sinal gerado. Nessa sequência aqui, eu pego esse sinal que eu acabei de gerar, uso a mesma quantidade de frame rate do sinal que eu capturei lá em cima, por isso que eu precisei na segunda parte lá ver quantos, né, frames por segundo tinha aquele som capturado. E estou gerando um som de fato. Então aqui eu estou reproduzindo, né, recriando o sinal seno, e aqui eu estou, no caso, já criando perdão, o sinal reproduzido de fato dessa frequência. Então eu vou voltar lá na cima, vocês notem a similaridade. Perfeito. Então aqui, com base nesses harmônicos que a gente calculou aqui em cima, aqui eu faço um array que guarda vários sons para facilitar. É a mesma função. Estou gerando aqui vários sinais seno com base na frequência dos harmônicos, com o mesmo frame rate e mesma duração de meio segundo. E aí aqui eu vou fazer os harmônicos da nota fundamental da flauta, que é o arpejo. Então, isso aqui é só para... Aqui foi onde eu gerei os sinais, e aqui onde eu estou pedindo para ele criar o som, né, para a gente poder ouvir. Então, se tiver com um som muito alto, eu recomendo que baixe um pouquinho, porque vai ficando um pouquinho agudo à medida que ele vai avançando. Então, um dó, um outro dó, sol, dó, mi, sol, lá sustenido, dó. E aqui eu passei direto, mas já é a escala de dó maior, me empolguei. Mas aqui agora, lá foi o arpejo, aqui é a escala de dó maior de dó, perdão, em função da frequência 264, que é a frequência de dó, tá? Então aqui a dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Agora sim, começando por ela. Dó. Então, beleza. Finalizado tudo que a gente precisava fazer da flauta. Então, o que a gente fez? A gente coletou o timbre do instrumento, a gente representou graficamente no domínio do tempo, a gente fez a análise espectral, a gente sintetizou o timbre, a gente sintetizou a escala musical. A gente vai fazer as mesmas coisas para o piano. Então, fui lá, coletei um som de uma nota dó no piano nesse site, fiz a leitura dele para cá, normalizei, coletei também meio segundo e gerei o áudio. Avaliei que o frame rate dele aqui é 44.100. Isso a gente vai usar mais pra frente. E aqui eu tô representando graficamente no domínio do tempo esse sinal que a gente coletou. E aqui é o timbre. Mais à frente aqui a gente fez a análise espectral, tal como a gente fez na flauta, para poder avaliar qual é a frequência fundamental e a amplitude para descobrir os seus harmônicos. Aqui a gente vê em forma de número, né, mais prático, um array, que a nota da frequência fundamental é 527 Hz, que lá na tabela, depois vocês podem olhar e conferir, é um Dó 5. Aqui é o cálculo dos harmônicos, né, só para a gente descobrir quais são os seus harmônicos. E aqui onde a gente vai de novo recriar um sinal de Dó através do sinal seno. Então aqui eu coloco a frequência que eu acabei de achar, com base na análise espectral. E aí vou gerar esse sinal seno aqui, que aqui é a representação dele no domínio do tempo.
Na sequência eu venho gerando o som de fato dele. Então, vamos lá. Com a mesma frame rate, né? Então, vamos lá de novo, só pra gente pegar e avaliar se eles são similares. Som original. Som criado. Então, perfeito. Agora a gente vai para a parte dos harmônicos da nota fundamental do piano, que é fazer o arpejo dele, né? Então vamos lá. Mais uma vez, se tiver muito alto, baixa um pouquinho, que aqui vai ficando bem mais agudo. Dó, dó, sol, dó, mi, sol, lá sustenido e dó. Se não doeu o ouvido de vocês, o meu doeu. E agora, para fechar, a gente vai para a escala de dó maior. Escala maior de dó dessa nota da frequência fundamental, que é 528 Hz. Aí a gente vai usar aquela funçãozinha lá em cima que faz a mesma coisa, só vai gerando vários sinais de seno com essa frequência e com esse frame rate. Perfeito. Quem sabe tocar até consegue, né? Eu no máximo só consigo... Perfeito. Então, para fechar, a gente vai fazer agora a correlação. Correlação, lembrando, é a avaliação entre a correlação do som original e o som sintetizado, né? O quão próximos eles são. Então aqui a gente faz vai pegar, vai de novo, né? Vai pegar o segmento do som original com um segmento do som recriado e vai plotar para ver o quão próximos eles são na representação no domínio do tempo. Então, só na representação a gente já vê o quão próximo já está. O azul mais clarinho é o sinal recriado e o azul mais escuro é o timbre original. E para saber em termos de número qual é o nível de correlação, é usar essa função aqui. E aí você descobre que se o número estiver no intervalo de 1 a menos 1, sendo ele mais próximo de menos 1 ou 1 possível, significa que eles são correlacionados. Então aqui a gente já percebe que eles são correlacionados. A mesma coisa para o piano. Então a gente fez aqui, coletou o timbre original, coletou um segmento do som recriado, plotou e percebeu já aqui que eles, apesar de estarem um pouquinho mais deslocados, apesar do som original estar um pouquinho mais deslocado, a gente já percebe uma similaridade na representação gráfica. E na matriz de correlação você vê até o motivo do deslocamento, né? Ele está aqui, eles são correlacionados na proximidade de menos 1. Tá ok? Então é isso, esse é o meu projeto de conclusão de bloco de processamento digital de sinal. E fico à disposição para perguntas e dúvidas, é só entrar em contato ou perguntar direto. Obrigada.